Mateus capítulo 7, versículo 25, que diz assim: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vocês, por favor. Pode ler o versículo 25. E desceu a chuva, só as mulheres agora, as irmãs, vamos lá. E desceu a chuva, e correram rios. O que aconteceu? Não caiu. Por quê? Repita comigo: edificados sobre a rocha. Tem importância isso na construção? Tem algum construtor aqui? Algum construtor? Engenheiro? Tem lá atrás, né? Tem importância construir sobre a rocha? Tem? Ele falou que tem. Vocês acham que tem importância? E construir sobre a areia? Tem estrutura? Tem segurança? Nenhuma. Não é verdade? Pode ser uma casa bonita, bela, muito bem feita, uma boa aparência, mas se construir sobre a areia, não vai ter durabilidade, não vai ter sustentação nenhuma. Em pouco tempo, ela vai ruir ao chão. Quando o pastor Geiso me pediu para me dar um tema, justamente nós falamos sobre edificando sobre a rocha. Isso faz a diferença, irmãos, na vida conjugal, na família. Edificar a nossa vida sobre a rocha. Nessa passagem, se nós lemos alguns versículos antes, diz assim, irmãos: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, repita isso: homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Estava edificada, construída, solidificada sobre a rocha. Aí na sequência Jesus disse: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu? É interessante nós vemos isso aqui, irmãos. A mesma coisa, os mesmos acontecimentos. Desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Mas a diferença, ela caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a areia. E diz a palavra de Deus, né? E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Nós vivemos num mundo turbulento. Os dias que estamos vivendo hoje são dias difíceis. O apóstolo Paulo, tendo a visão do futuro, do nosso tempo, do fim dos tempos, dos últimos dias, lhe disse que nós íamos estar vivendo os dias difíceis de serem vividos. Por quê, irmãos? Qual a dificuldade? O sol é o mesmo, a terra é a mesma, a natureza é a mesma, mas por que seriam dias difíceis? Por causa do ser humano. Como o ser humano, o comportamento humano, a situação do coração humano dos últimos dias. Então seriam dias difíceis de sobreviver. Por quê? Porque os homens seriam amantes de si mesmos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Presunçosos, avarentos, desobedientes, né? Sem afeto natural, né? Sem amor, sem respeito algum. Por isso que eles seriam dias difíceis de viver. E nós sabemos que nesses dias difíceis, o que mais está sendo atingido, a dificuldade maior que nós estamos encontrando, é no meio da família.
no seio da família. Nunca a família foi tão atingida como nos dias atuais. Nunca, irmãos, que a família passou por tanta dificuldade, tanta turbulência. Nunca aconteceu tanta coisa dentro, no meio da família, como nos dias de hoje. Nós estamos vivendo essa mudança, irmãos, assustadora. Muitas vezes eu paro e fico olhando a situação. Meu Deus, a gente se entristece por estar vendo tanta coisa acontecer hoje no meio da família. A gente olha para trás, lembra os bons momentos da família, não é verdade? Quando se reunia os familiares, brincavam, contavam, né, suas histórias passadas, sempre juntos, né, aquela alegria, aquela confraternização tão gostosa. E hoje está difícil de acontecer isso, porque a própria família está se dividindo, está se autodestruindo. E nesses dias difíceis, nesses momentos difíceis, eu digo para cada um que está aqui: bem-aventurado é aquele que se volta para a rocha. Bem-aventurado é aquele que se volta para Cristo. Feliz é aquele que lembra de Deus nesses dias, porque nem de Deus não estão lembrando. Estão se esquecendo, estão deixando de lado a palavra de Deus. Não estão se importando mais com Deus, não estão se importando mais com a sua própria fé. Esta ganância, essa luta por ter, por possuir, por ser alguma coisa, se tornar alguma coisa, essa luta, irmãos, que desenfreada que nós estamos vivendo hoje, o ser humano voltado somente para o aqui e para o agora, tem se esquecido da rocha, tem se esquecido de Deus, tem deixado de lado a palavra de Deus. E nesses dias eu digo para você que está aqui nesta noite, se você serve a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas se você ainda não se voltou para Deus, nesta noite o Senhor está aqui e Ele quer ser a rocha da tua vida. Ele quer se tornar a sustentação da tua vida, da tua família, do teu lar. Ele está pronto a te ajudar nesses dias difíceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E eu quero salientar neste momento os acontecimentos, o que aconteceu para esses dois homens nessa parábola, nesse ensinamento. Tanto para o homem prudente e o homem sensato aconteceram as mesmas coisas, foram os mesmos acontecimentos, a mesma força destruidora, abaladora se lançou sobre a vida deles. Mas o que diferenciou nesses dois homens é o fato do homem prudente ter construído a sua casa sobre a rocha. Veio as dificuldades, veio as turbulências, veio os assaltos, veio as coisas imprevisíveis da vida, as dificuldades da vida, as intempéries da vida, mas nada abalou esta casa. Por quê? Porque estava construída sobre a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Isso deu a diferença. O cristão, a pessoa que serve a Deus, não significa que ele não vai ter problema, que ele não vai ter dificuldade. Há muitos pregoeiros por aí dizendo: se converta a Deus, você não vai ter luta. Isso não é verdade, isso é mentira. Porque nós vivemos numa vida, vivemos num mundo turbulento, e as dificuldades da vida são para o justo e injusto, para o cristão e não cristão. Não importa a fé, não importa a sua filosofia, não importa a sua ideologia, as lutas da vida estão aí para todos. Vivemos num mundo decaído, e aonde nesse mundo, quem reina sobre este mundo é o reino do mal, não é verdade? Está escrito na palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. E o que nós encontramos nesta vida é dificuldade, a luta. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas a diferença da vida cristã, por mais que ele passe luta, dificuldades, problemas, o mal se lance contra a vida dele com ímpeto para o destruir, não consegue ter força, porque ele está fortalecido na rocha. Vem as dificuldades, vem as lutas, vem as tristezas, vem os problemas, mas ele permanece firme. Por quê? Porque ele tem fé no Senhor, ele confia em Deus, ele tem esperança, ele tem a certeza, ele crê nas promessas de Deus. Ele se volta para o Senhor, para a rocha que é mais forte que ele, e ele espera do Senhor. E isso
faz a diferença na vida. Ter Jesus ao nosso lado é toda a diferença. Eu já tenho passado por muitas lutas na minha vida, mas em todas as dificuldades que passei, em todos os momentos, o Senhor se fez presente ao meu lado e me ajudou a atravessar as dificuldades, e por isso estamos até aqui, até hoje, servindo a Deus, amém? Na presença de Deus. É difícil, mas em Cristo Jesus, disse Paulo, somos mais do que vencedores. E eu tenho aprendido em todo esse tempo que não é o dinheiro, não é as posses, não é a posição, não é o grau social, não, nada disso tem valor algum. O verdadeiro valor, a verdadeira riqueza é ter a bênção de Deus sobre a vida. Aleluia, ter Jesus na vida. Porque quem tem Jesus tem tudo, porque Ele é tudo em todos. Ele é o socorro, Ele é a nossa força, nosso auxílio. Ele é um Deus presente, um Deus real, um Deus que se manifesta, um Deus vivo. E Ele olha para nós nesta noite, e Ele, cheio de graça, bondade e misericórdia, está pronto a agir em nossa vida. Veja bem que coisa maravilhosa, mesmo Ele sendo o Senhor dos senhores, o Altíssimo Deus, Ele vem, meu irmão, e se faz presente, e a alegria dele é poder se manifestar em nossa vida, e oferecer para nós socorro, ajuda, auxílio, esperança. Ele luta por nós, Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos culpam a Deus pela tristeza, pela angústia, culpam a Deus pela situação do mundo, culpam a Deus pelas desgraças, pelas tristezas desta vida. Não, Deus não é culpado, não. O projeto que Deus tinha com o homem lá no início não tinha nada a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Mas o homem se distanciou de Deus. O homem preferiu abandonar Deus, desobedecendo ao Senhor. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele tinha um projeto de salvação. E a coisa mais maravilhosa, meu irmão, o que mais me mexe comigo, me mexe com o meu coração, é ver a grandeza de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o alto, o sublime, o supremo, o grande, o maravilhoso, aquele que habita na luz inacessível, aquele que é o todo-poderoso, aquele que criou todas as coisas do nada, esse Deus tão grandioso, onde homens, quando viram a sua glória, caíram praticamente como mortos no chão, diante da sua glória, diante da sua presença. Esse Deus tão maravilhoso, um dia, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo descreve isso muito bem, que mesmo Ele, sendo o Senhor, sendo Deus, Ele esvaziou-se a si próprio. Veja só, Ele despiu-se de si mesmo. E diz a Bíblia, e Ele veio e se fez homem. E para que Ele se fez homem? Esse Deus tão maravilhoso, justo, verdadeiro, o qual, pela sua justiça, o homem teve que sair da sua presença, porque Deus não tolera o pecado, não suporta o pecado, sua justiça não admite o pecado. Eu sempre digo, meu Deus é grande, e a justiça de Deus, Deus é tremendo, e Ele é tão justo que Ele não pode ir contra a sua própria justiça. Mas olha o que Deus fez. Ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele é amor e misericórdia. Então o que Ele fez para poder resgatar o homem que um dia teve que ser expulso da sua presença? Ele veio, se fez homem, diz a Bíblia. E Ele veio aqui, sabe para quê? Carregar a nossa dor, tomar os nossos pecados, tomar as nossas dificuldades, nossas lutas, assumir sobre si a nossa condenação. E quando eu olho para a cruz, meu irmão, eu vejo aquele bendito, aquele santo, se tornar o homem mais maldito que houve na face da terra. Porque lá na cruz, o santo, aquele que nunca cometeu pecado, mesmo em sua humanidade, nunca cometeu um pecado, seja no pensamento, por sentimento, por intenção, nunca. Ele foi santo desde a sua formação até a sua morte. Mas lá na cruz, este ser santo, Ele tomou o pecado meu, teu, de toda a humanidade, daqueles que foram antes dele e daquele que foi depois dele, cravou sobre si, diz a Bíblia. E naquele momento, Ele se tornou o homem mais maldito da face da terra, porque Ele tomou o pecado de toda a humanidade, a ponto da sua humanidade bradar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, porque naquele momento, como representante do homem, assumindo a forma, meu irmão, de pecador, assumindo os nossos pecados, naquele instante houve uma separação. Então Ele bradou como homem, como um pecador abandonado, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Porque Ele naquele momento assumiu o papel de um homem,
abandonado por Deus. Mas ali estava, irmãos, a própria humanidade intercedendo por nós. Sabe para quê? Para nos salvar, para nos dar chance de salvação. Romanos 20, 28. Apacentai a igreja de Deus, ao qual ele vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aquele sangue derramado era o sangue do próprio Deus que se fez carne. Deus em sua divindade não tinha sangue, mas humanamente ele derramou sangue por mim e por você. Por isso que diz, com o qual ele resgatou com seu próprio sangue. Ele deu sua vida por nós, para que hoje você pudesse estar aqui, eu pudesse estar aqui, nós pudéssemos se voltar para Deus, e então podemos chamar pelo seu nome. Coisa maravilhosa, meu irmão. Jesus disse, tudo que pedis em meu nome, crendo recebereis e tê-lo-eis. Em Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele veio aqui nos trazer este nome salvador. Ele veio aqui nos trazer o seu sangue purificador. Ele veio aqui nos trazer o seu Espírito, aleluia, para nos fortalecer, nos ajudar. Ele veio aqui para ser a nossa rocha, e trouxe a sua palavra, para que nós pudéssemos nos voltar para a sua palavra, e estar edificados sobre ele, sobre as promessas dele. E quando o ser humano, quando o pai, quando a mãe, eles se estabelecem, se unem na presença de Deus, e eles se colocam na presença de Deus, reconhecendo o Senhor em suas vidas, aleluia, então o que eles edificarem terá durabilidade, porque eles estão edificando com o Senhor, no Senhor, na sua palavra, na esperança. Então em todos os momentos, aleluia, Ele estará ao nosso lado, na alegria, na dor, na dificuldade, em todas as situações. O Senhor disse, não vos deixarei só. Ele está conosco, Ele está aí perto de você, Ele está aí do teu lado, Ele está ali. Deus, Ele é um Deus que se faz presente, Ele quer se manifestar. Irmãos, eu já senti muitas vezes a aproximação de Deus, eu já senti muitas vezes a visitação de Deus, é coisa mais gloriosa, meu irmão. E muitas vezes na minha vida, quando eu pensei que tudo estava acabado, o Senhor vinha e dizia, não, ainda é o começo, porque para Deus não tem fim, para Deus não existe, meu irmão, final. Louvado seja o nome do Senhor, porque para Deus tudo pode ser possível, ainda há esperança. Olha para teu irmão que está ao lado e diga assim, ainda há esperança. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa as circunstâncias difíceis, não importa a situação, ainda há esperança na presença de Deus. E na presença de Deus nós temos o maior ajudador, o socorro, aleluia, bem presente na angústia. Você pode glorificar o Senhor? Se volte para Deus. Deus, Ele quer, meu irmão, não veja Deus como um ser distante, não. O Senhor quer ser íntimo. E você sabe como vocês estão me vendo, e eu estou vendo vocês. Deus quer ser muito mais íntimo. Ele quer, meu irmão, se manifestar. Ele não é um Deus como Ele falava com Paulo, como Ele se fazia presente na igreja primitiva. Ele quer se fazer presente nesses dias. O que a igreja precisa hoje é se voltar para a sua palavra, se voltar para as escrituras. E quando a igreja verdadeiramente voltar para as escrituras, vai começar a sentir novamente Deus como no passado, a presença de Deus no passado, operando maravilhas, operando coisas grandiosas, aleluia. No livro de Salmos 127, aleluia, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A vida sem Deus não tem sustentação nenhuma. Se o Senhor não edificar a casa, se Ele não estiver presente na nossa vida, irmãos, não tem segurança, não tem proteção. E diz aqui ainda,
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, tranquilidade. Inútil é a vida sem Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter imóveis, você pode ter tudo que você pode pensar nesta vida, mas se você não estiver na presença de Deus, se você não invocar o Senhor para ser o Senhor, a pessoa mais importante da tua vida, do teu lar, da tua casa, não tem segurança nenhuma. Tudo é em vão, porque qualquer sentimento, qualquer situação, foi o lar, foi a família, se destrói tudo. E é o que está acontecendo hoje com milhares e milhares de famílias hoje no mundo. Infelizmente está acontecendo coisas terríveis até dentro da igreja. Eu vou dizer algo para vocês: mais do que simplesmente estar dentro de uma igreja, mais do que simplesmente pertencer a uma igreja, nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos se voltar para o Senhor. A vida cristã, a igreja começa em casa, e é ali que nós temos que começar a cultuar a Deus. Sabe, as minhas maiores experiências com Deus não foi na igreja. As minhas maiores experiências espirituais que eu tive, sobrenatural, foi na minha casa. Foi ali, de dia, de tarde, de noite, ali que Deus fez a obra na minha vida. E foi na minha casa que eu recebi o chamado para o ministério. Meu irmão, a nossa vida com Deus começa em casa. Nós temos que honrar a Deus em casa, reverenciar a Deus em casa. Eu não vou na igreja para reverenciar a Deus, eu tenho que reverenciá-lo na minha casa. Ele tem que ser o Senhor do meu lar, Ele tem que ser o Senhor da minha casa, Ele tem que ser o governante da minha vida. Eu devo reconhecer ao Senhor desde quando eu durmo, quando eu levanto, o meu dia a dia. Ele é o meu Senhor, o meu governante. E então a proteção de Deus estará sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Amém? E nós temos que fazer isso. É nós que temos que pedir: Deus, entra, fica conosco, mora aqui, Senhor. E ali nós devemos honrá-lo, adorá-lo, servi-lo. Foi nas madrugadas, meu irmão, que eu me acordava muitas vezes, Deus me dando hinos, eu começava a cantar de madrugada e pulava da cama e escrevia meus hinos. Foi durante o dia, muitas vezes pegava o violão, daqui a pouco começava a sentir a presença de Deus, e Deus me dava hinos. Eu tenho mais de 100 hinos. Foi nas madrugadas que muitas vezes eu começava a escrever, porque eu sentia algo de Deus naquele momento. Foi dentro da minha casa. É na tua casa que Deus quer se revelar, é na tua casa que Deus quer operar, é ali que Ele quer se fazer presente, é ali Deus quer salvar a família, porque a igreja é composta de famílias, e é na família, é na tua casa que Ele quer ali ser cultuado, ser reconhecido, e ali Deus quer ser invocado para abençoar. Você pode glorificar o Senhor? Sabe, meu irmão, o mundo vem na igreja para receber bênção, mas o cristão devia ir na igreja para dar testemunho, porque nós devíamos receber bênção na nossa casa, através da nossa vida com Deus, cultivando uma vida com Deus. Ali na minha casa não entra nada que desagrada a Deus. Não, isso aqui Deus entristece, não, porque aqui a presença a principal, o Senhor está aqui na minha vida, está aqui na minha casa. Então, se você quer que Deus abençoe o teu lar, honre Ele na tua casa. Remova da tua vida. Não veja, não ouça nada o que desagrada ao Espírito de Deus. Reconheça, honre Deus. Crie um ambiente que o Senhor ali possa reinar, habitar, e você vai ver Deus começar a se manifestar. E então você vai começar a procurar o pastor, dizer: pastor, eu não vim pedir oração, vim contar uma bênção que eu recebi, porque Deus me visitou, Deus me abençoou, Deus operou. Eu estava orando em casa com meu esposo, eu estava orando em casa com a minha esposa, nós estávamos cantando em casa, e de repente a glória de Deus se manifestou. Eu quero dar um testemunho na igreja. Então, meu irmão, o crente não vem para a igreja para buscar bênção, ele vem na igreja para contar as bênçãos que Deus tem realizado na sua vida. É esse Deus, meu irmão, que nós servimos. Não é um Deus distante, é um Deus presente, que fez de tudo para vir aqui e estar com o homem, e Ele está aqui em espírito e quer estar conosco, irmãos. Os maiores milagres que eu já presenciei não foi dentro da igreja, foi em casa, ali invocando a Deus, ali honrando a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Você, marido, mulher, estão sozinhos, filhos,
Comece a honrar a Deus. Ou dobra teu joelho. Pode ver que o Senhor disse quando foi orar, entra no teu quarto. Não é de bem que Ele falou, entra no teu quarto. Não disse vai até a igreja. Não começa em casa, meu irmão. Ali. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez. Talvez você não é um cristão ainda. Faça a experiência. Deus está pronto a operar. Não precisa mistério, não. O mistério de Deus é Cristo. E Cristo se revelou a nós. Louvado seja o nome do Senhor. E então ali na tua casa, fale com Deus. Peça que Deus se manifeste na tua vida. E Deus vai se manifestar. Sabe o que me levou dentro para a igreja? Eu não suportava crente. Minha família, nós éramos católicos, irmãos. Católico mesmo. Mas sabe o que nos levou dentro para a igreja? Primeiramente foi meu pai lendo a Bíblia em casa. Meu pai, antes de se converter, leu a Bíblia 4 vezes. Mas deixa eu te contar, meu pai era ateu. Meu pai era literalmente ateu. Só minha mãe era católica, era, como diz, carola. E eu fui criado desta maneira. 2 anos de idade, minha mãe me colocava do lado dela com o rosário, e nós rezávamos o rosário toda noite, com 2 aninhos de idade. E ali, na forma que nós sabíamos, eu buscava Deus, na forma que nós entendíamos. Mas meu pai não, ele era ateu, não aceitava, zombava. Mas quando eu, com 5 anos, 6 anos, me tornei coroinha, e depois com 11 anos me decidi ser padre, meu pai olhou aquilo e não acreditou, porque eu era muito agarrado ao meu pai. Muito. E minha mãe, por mais que eu era filho adotivo, porque nessa idade eu já sabia, eles não sabiam que eu sabia que eu era adotivo. Então eu era muito agarrado com meu pai. Mas quando eu decidi ir embora para Santa Catarina para estudar para padre, meu pai olhou e disse: não acredito, você vai? E eu não deixava ele. Ele trabalhava no Palácio do Governo, lá radiotelegrafista, então ele tinha toda a liberdade, e muitas vezes me levava para o trabalho junto, porque eu queria ir com ele. De tão agarrado com meu pai. Mas quando algo mexeu no meu coração, disse: pai, eu quero ser padre, e eu tinha que ir embora para Santa Catarina, ele olhou aqui e não acreditou. Sabe o que aconteceu? Enquanto eu estava no seminário, tempos depois minha mãe chegou assim: não sabe o que aconteceu, Amaury? Por causa de tu ir para o seminário, o teu pai disse que se para o Mauri me deixar nós aqui, ir para o seminário para ser padre, é porque Deus existe, porque ele não acreditava que eu tinha ido. Então meu pai começou a ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia ele creu em Deus, e Deus começou a fazer uma obra tremenda, muito, muito grande. Não posso contar tudo hoje o que Deus fez, mas aí então meu pai, lendo a Bíblia, acabou se convertendo antes que todos nós. E eu, quando vi a transformação do meu pai que não suportava crente, era ateu antes, não suportava nem católico, e de repente ele se converteu ao Evangelho. Aí então eu me revoltei, porque não aceitava a mudança de religião. Mas para mim, para dentro de uma igreja, eu sempre orava: Deus, eu quero a salvação. Mesmo lá na ignorância, eu pedia: eu não me deixa me perder, eu quero a salvação. E sabe o que me levou para dentro da igreja? Deus me chamou às 9h30 da noite, ou seja, às 21h30, bem numa quarta-feira de outubro de 1977. Depois de sair da sala de aula, indo para minha casa com um rapaz, lá eu ouvi a voz de Deus 3 vezes me chamar. E sabe o que essa voz fez? Fez eu ir para dentro de uma igreja. E Deus fez a obra na minha vida. E ali eu aprendi a servir a Deus. E ali, irmãos, na minha casa, foi onde me dediquei. Então eu não me arrependo do que eu fiz. Vi a transformação que Deus fez na minha família. E quero dizer algo para você: Deus não mudou. Ele opera milagres ainda hoje, e Ele quer se revelar na tua vida. Ele quer ser a tua rocha, Ele quer ser o teu socorro, a tua ajuda nesses dias difíceis. Amém? Jesus, Ele disse: vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer te ajudar, Ele quer te salvar. Aleluia. E o que eu falo além, irmãos, além de religião. Eu estou falando em questão de Deus Salvador, o Deus vivo e verdadeiro, o Senhor dos senhores. Ele opera hoje como operou no passado. Por isso, não importa a tua situação hoje, a tua dificuldade, o que você esteja passando, Deus pode operar, dar tudo aquilo que você precisa. A
palavra de Deus diz que Ele é poderoso para operar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E Deus, meu irmão, se alegra em se manifestar na vida do homem. Você que está aqui, casal, invoque a Deus, busque a Deus, se firme no Senhor. Aleluia. Precisamos muito de Deus. As coisas vão dificultar, as coisas vão se tornar difíceis, o mundo vai piorar. Não espere melhorar, não. Você sabe que as coisas vão piorar. A Bíblia está se cumprindo. Os dias são maus e vão piorar em todos os sentidos. Por isso que o bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que põe sua esperança no Senhor. Se agarre com Deus, faça isso enquanto você pode. Ainda nós temos essa liberdade aqui no Brasil, mas vai ser por pouco tempo. É necessário, urge que nos voltemos para Deus. Se você tem uma Bíblia, comece a ler na tua casa, comece a buscar, comece a falar com Deus. Deus, ajuda-nos, mostra-nos a verdade, mostra o que devemos fazer. Clame pelo Senhor, busque pessoas que possam te orientar na palavra de Deus, pessoas que se preocupam com a tua alma, querem te ajudar você se aproximar de Deus. Se volte para Deus, porque os dias vão piorar. Deus tem falado comigo nesses últimos anos para cá, e tudo que Deus tem me mostrado tem acontecido. Está aí minha esposa de prova. Tem acontecido. Nós estamos vendo coisas hoje na própria igreja. Eu sei que muitas pessoas estão escandalizadas. Eu sei que tem gente aqui que veio aqui hoje, mas está vindo por vir, talvez ainda em dúvida, diante de tanto escândalo que está acontecendo hoje nas igrejas. Vocês têm YouTube, eu sei que vocês veem um monte de coisa, mas quer dizer algo para você: Deus não é culpado de nada disso. Deus não é culpado se estão usando a sua palavra de maneira errada. Deus não é culpado se estão fazendo comércio com as escrituras. Deus não é culpado de toda essa barganha que estão fazendo aí. Deus não é culpado. A própria Bíblia nos mostra. Jesus mesmo disse, Paulo falou a respeito desses últimos dias, que viriam os falsos pregadores comercializando a palavra de Deus, usando por interesse próprio. Mas mesmo que tenha os falsos pregadores, tem os verdadeiros. Por mais que tenha esses enganadores, para poder fazer com que as pessoas se afastem de Deus, dê graças a Deus, porque eu sei que vocês estão num lugar onde tem pessoas aqui, líderes, que estão preocupados com a tua alma, porque querem de uma forma ou de outra levar a verdade para mais alguém, querem de uma forma ou de outra fazer com que as pessoas se lembrem de Deus. Porque, irmãos, os dias que virão, não vai adiantar qualquer outro tipo de segurança. Dinheiro não vai livrar ninguém, posses não vai livrar ninguém. A única segurança, a única firmeza, um único fundamento verdadeiro é Cristo. É Cristo. É Cristo, aleluia. É a única rocha, não existe outra rocha, aleluia. Não existe, é Jesus Cristo, é a sua palavra. Então, se volte para ela, se volte para Cristo. Os problemas virão, vão vir, as dificuldades vão vir, mas você vai aprender que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Pode o mal nos cercar, pode o exército levantar contra nós, pode as ondas do mar rugir, pode vir acontecer o que for, aquele que está em Cristo, aquele que está na rocha, não vai ser abalado, porque vai ter do seu lado o maior ajudador, o verdadeiro socorro, aleluia, vai estar ali para te ajudar em todo momento. Sabe a coisa mais maravilhosa? Sabe qual é? É viver uma vida, por mais difícil que seja, saber que temos Jesus do nosso lado. Sabe por que nós temos Ele? Porque nós estamos com Ele. Se quer que Ele esteja com você, então você tem que estar com Ele. Esteja na palavra dele. Jesus disse, se vós estiveres em mim, e minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E a coisa mais maravilhosa, mesmo na dificuldade, é saber que Ele está do nosso lado. Foi por isso que Paulo disse, para mim, eu sei ter em abundância, eu sei padecer necessidade, em todas as coisas eu estou bem instruído. Por quê? Porque para Paulo o que era mais importante é ter Cristo. E Cristo, irmãos, é o maior tesouro, é a verdadeira segurança. E o que é maravilhoso, irmãos, servir a Deus. Um dia nós vamos partir, ou Cristo vai vir antes, ou nós vamos. Mas aí que está a maravilha. Quando servimos Deus aqui, quando Ele vir, ou se Ele nos chamar, nós vamos com Ele.
E se você quer ter essa esperança, viva com Ele aqui. Se você estiver na rocha aqui com Ele, aleluia, você pode ter essa esperança. Enquanto você pode achar, busque Ele. E Ele está aqui, pronto a se revelar na tua vida. Cristo quer te ajudar. Busque Ele e você vai ver Ele se fazendo presente na sua vida. Jesus Cristo disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Está cansado, está oprimido, está temeroso? Se volte para Jesus. Abra teu coração. Aproveite essa oportunidade que você tem aqui hoje. Leve a Deus de uma forma, com algo muito sério. A palavra de Deus, algo muito sério. E você vai ver Deus operar coisas grandiosas na tua vida. Coisas maravilhosas. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Eu já vi Deus operar de câncer, irmãos. Coisas tremendas. Eu já vi coisas maravilhosas Deus fazer. Aleluia. E Ele vai fazer na tua vida coisas grandiosas. Diga assim: Jesus, eu quero mais de Ti. Eu preciso de Ti. Ensina-me a ter comunhão contigo. Eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida, no meu lar, na minha família. Ensina-me a Te honrar, ó Deus. Eu quero me levantar e quero me deitar, sabendo que o Senhor está conosco. Ensina-me a Te servir com verdade. Aleluia. Fale com Deus nesse instante. Fale com o Senhor. Escute esses homens de Deus que estão aqui lutando por você. Aleluia. Dê as mãos para Ele, vão junto buscando o Senhor. Estamos na mesma causa. Aleluia. Eu sei que nós vamos ver coisas grandiosas Deus operar ainda no meio da igreja. Eu sei que nós vamos ver coisas maravilhosas Deus operar no meio da igreja, se nós tivermos o mesmo propósito, se nós estivermos unidos no mesmo espírito. Aleluia. Voltados para o Senhor, esperando na expectativa das grandezas de Deus. Paulo disse: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que ainda não passou pela mente humana, o que o homem ainda não sentiu e não imagina, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não vimos nada ainda. Não vimos nada ainda do que Deus é e do que Ele pode fazer e do que ainda Ele vai fazer na vida dos seus filhos. Aleluia.